Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto fascinante: a regeneração de nervos. Vamos entender como uma proteína que já existe no nosso corpo e funciona como uma espécie de cola para as células, serviu de inspiração para uma descoberta brasileira simplesmente revolucionária. Uma inovação que, quem sabe um dia, pode reverter danos que hoje a gente considera permanentes. Bom, para começar, a gente precisa entender o tamanho do problema que os cientistas estão tentando resolver. E ele é gigantesco: as lesões na medula espinhal. É que em muitos casos de lesões graves nos nervos, principalmente na medula, o dano é tido como definitivo. É quase como se a biologia dissesse: daqui não passa. O grande objetivo da ciência, então, é justamente encontrar um jeito de superar essa barreira natural. E para achar uma solução para isso, a gente precisa olhar, mas olhar bem de perto, sabe? Dar um zoom profundo na arquitetura secreta que organiza o nosso corpo. Olha, as nossas células não ficam simplesmente boiando por aí. Elas são sustentadas por uma rede super complexa chamada matriz extracelular. Dá para imaginar que é como se fosse um andaime, só que em escala microscópica, que dá suporte e organiza todos os tecidos. E dentro dessa matriz toda tem uma peça-chave, uma proteína que age como uma supercola biológica e ela é fundamental para manter tudo no seu devido lugar. O nome dela é laminina. E ela é essencial não só para manter as células firmes, mas também para permitir que elas conversem umas com as outras, o que é, claro, vital para o corpo inteiro funcionar direito. O trabalho da laminina tem basicamente três missões. Primeiro, dar o suporte físico. Segundo, facilitar a comunicação, a troca de sinais entre as células. E terceiro, talvez o mais importante, a adesão. Ou seja, ela não deixa as células só encostarem umas nas outras. Não, ela faz com que elas se grudem de verdade, criando uma conexão firme. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito espetacular. O ponto central é que a laminina não se limita a segurar a célula, ela ativa a célula. Repara só como ela incentiva o neurônio a se esticar, a criar novas conexões. É um processo totalmente dinâmico. Isso tudo levanta uma pergunta fundamental, né? E se essa cola da natureza não for forte o suficiente para dar conta de uma lesão muito grave? E se a gente pudesse, de alguma forma, deixar essa cola natural ainda mais poderosa? Pois é, e é exatamente essa pergunta que nos traz para a grande inovação do dia. É aqui que a ciência brasileira entra em cena de uma forma brilhante. Pesquisadores da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, criaram a polilaminina. Pensa nela como uma versão turbinada da laminina natural, modificada em laboratório para ser muito mais potente. E aqui está o pulo do gato. A laminina natural dá suporte, mas numa lesão grande, ela pode acabar contribuindo para formar uma cicatriz que, na verdade, atrapalha a regeneração. Já a polilaminina foi desenhada para fazer o contrário. O foco dela não é só dar suporte, é promover ativamente a regeneração, principalmente no tecido nervoso. Ok, a ideia parece genial, mas, na prática, essa versão melhorada funciona mesmo? Bem, os primeiros resultados dos estudos pré-clínicos são, para dizer o mínimo, muito animadores. Olha só, nos testes feitos até agora, a polilaminina se mostrou capaz de ajudar na recuperação em três frentes principais. Primeiro, ela ajuda os neurônios a refazerem as conexões perdidas. Com isso, vem o segundo passo, o estímulo para a volta dos movimentos. E, por fim, ela também auxilia no retorno da sensibilidade. São os três pilares para uma recuperação de verdade. Isso é, sem dúvida, um avanço gigantesco. Mas, e agora? Qual é o caminho daqui para frente? O que a gente pode esperar? No momento, a tecnologia está na fase de estudos pré-clínicos. Mas já existe um objetivo bem claro no horizonte: começar os estudos clínicos, ou seja, os testes em humanos, lá para 2026. E essa data é um símbolo de esperança muito concreto para muita gente. Então, o que a gente está vendo aqui não é só mais uma teoria científica distante. É, como os próprios pesquisadores definiram, uma esperança real para a reconexão da vida. Uma tecnologia que pode um dia religar caminhos que foram interrompidos, mostrando para a gente que os limites da biologia às vezes existem para serem desafiados.